Provérbios capítulo 16 diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas o Senhor procede a resposta da língua. Vamos recapitular. Ao homem procede os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa-lhes os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, certamente não ficará sem castigo. Pelo amor e pela fidelidade espia-se a iniquidade, pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com quem tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe-lhe o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os seus passos. Diga glória a Deus. Levante a sua Bíblia, a sua mão, diga comigo: meu Deus, fala comigo nesta noite, porque eu preciso desta palavra. Fala comigo, Senhor, e não te cales. Podeis tomar vossos assentos com as mãos desocupadas. Meus irmãos, pode bater as palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Pode bater as palmas para Jesus, mas tem que ser palma de alegria. Vamos lá, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos o livro de Provérbios, Provérbios é cheio de instrução e instruções práticas para que nós possamos ter uma vida abençoada. Irmãos, Provérbios dá muitas orientações para como nós podemos viver uma vida para agradar a Deus. E quando nós meditamos em Provérbios, nós temos que meditar um pouco sobre a vida de Salomão. A Bíblia Sagrada vai dizer que depois que Davi morre, Salomão, seu filho, é constituído rei de Israel. E a palavra do Senhor fala que naqueles dias Salomão temia assumir aquele cargo por causa da sua pouca idade, porque ele não tinha experiência, porque ele se achava tão simples, tão pequeno, e que ele não tinha as mesmas qualificações de seu pai. A Bíblia Sagrada diz que Salomão aprendeu algo com Davi, e que nos chama muita atenção, que Davi era um homem devoto a Deus. Davi era um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Você vai perceber no livro de Salmos que Davi clama ao Senhor quando está diante dos seus inimigos. Davi clama ao Senhor quando vai para a guerra. Davi clama ao Senhor quando peca contra Deus. Davi clama por justiça. Davi clama por saúde. Em tudo Davi está revogando a Deus e pedindo Deus direção. A Bíblia Sagrada diz que esse foi um exemplo tão bom para Salomão, que quando seu pai morreu, a primeira vez que Salomão foi buscar a Deus e fazer um propósito diante de Deus, a Bíblia diz que ele ofereceu diante do altar do Senhor um sacrifício. Esse sacrifício foi tão agradável diante de Deus, que a Bíblia diz que ele ofereceu 1000 bois perante o altar do Senhor. Mas o que nos chama a atenção não é a quantidade que Salomão vai apresentar diante de Deus, mas que ele naquele momento estava dizendo: eu vou dar o melhor que eu tenho aqui para o Senhor. Eu vou dar o melhor que eu tenho aqui para que Deus seja glorificado na minha vida. Se a vida do meu pai foi uma vida dirigida por oração, se a vida do meu pai foi uma vida dirigida de clamor, de sacrifícios a Deus, eu também vou me sacrificar ao Senhor. Queridos, hoje nós não praticamos mais sacrifícios, porque o maior sacrifício Jesus na cruz do Calvário fez por nós. A Bíblia diz que como ovelhas levadas ao matadouro, Jesus foi levado, morreu morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ser livres e vermos
vemos a nossa vida sendo resgatada pelo poder do sangue de Jesus, mas existe um sacrifício, igreja, que todos nós temos que fazer. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 12 de Romanos, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, em sacrifício santo e em sacrifício agradável diante de Deus. Hoje nós não oferecemos diante do altar ovelhas, não oferecemos diante do altar cordeiros, não oferecemos diante do altar animais, nós oferecemos a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Quantas pessoas que estão doentes, mas vieram essa noite, pessoas que estão com frio, mas vieram essa noite, pessoas que enfrentaram tantos problemas este dia, mas chegaram aqui essa noite. Para vergonha do diabo, eu tenho uma notícia para te dizer: você é um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Glorifica a Deus com as suas palmas, porque o teu sacrifício nessa noite, Deus vai responder com fogo no seu altar. Diga graças a Deus. Todas as vezes que você nega o pecado, todas as vezes que você escolhe fazer o bem, todas as vezes que você escolhe fazer o que é certo, todas as vezes que você tem, minha irmã, a possibilidade de vingar, mas você percebe e você ainda prefere perdoar, você está oferecendo um sacrifício diante de Deus. Quando você pode pagar o mal com o mal, mas você prefere orar por aqueles que te perseguem, você prefere abençoar aqueles que muitas das vezes te amaldiçoa, você está oferecendo um sacrifício diante de Deus. Quando você renuncia às drogas para viver uma vida santa diante de Deus, você está sacrificando diante de Deus. Quando você se abstém e você larga o vício, larga as drogas, larga o pecado, para dizer: este meu corpo é o templo do Espírito Santo, você está sacrificando diante do Senhor. Naqueles dias, Salomão vai sacrificar 1000 bois perante o altar do Senhor, e a Bíblia diz que ele oferece diante do altar e diz: Senhor, está aqui a minha oferta, está aqui o meu sacrifício, seja comigo como o Senhor foi com meu pai Davi. A Bíblia diz que terminou aquele sacrifício. Irmãos, quando nós observamos que Salomão está agora apresentando um sacrifício diante de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquela oferta acabou e ele foi para sua casa, mas quando foi de madrugada, Deus se apresentou a Salomão. Deus se apresentou a Salomão e disse: Salomão, o que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu faça na sua vida? E a Bíblia Sagrada diz que Deus falou para ele: Salomão, porque você não me pediu dinheiro, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, porque você não me pediu para me matar os seus adversários, hoje eu te constituo como o homem mais sábio da terra, hoje eu te constituo como o homem mais rico dessa terra. A Bíblia diz, irmãos, que Deus apareceu para Salomão e falou: como você não pediu dinheiro, eu vou lhe dar dinheiro. Como você não pediu a morte dos seus inimigos, eu te farei diante deles como um muro de ferro. Como você não me pediu para me matar os seus adversários, eles não permanecerão diante de ti de pé. Querida irmã, quando nós buscamos entender a vontade de Deus, fica tranquilo, Deus vai cuidar das outras coisas. Quando você procura conhecer sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre os caminhos de Deus, sobre a santidade de Deus, Deus te dá sabedoria no seu trabalho, Deus te dá sabedoria dentro da sua casa, Deus prospera o teu celeiro, Deus cura as suas enfermidades, Deus repreende os demônios, Deus confunde os inimigos. É por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e toda demais coisas serão acrescentadas. Eu tenho uma notícia de Deus para te dizer: busque a presença de Deus e Ele vai cuidar da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua vida profissional, da sua vida material, e o nome do Senhor será glorificado na tua casa. Pode bater as palmas e dar glória a Deus em tudo aquilo
naquilo que você vê, você vai ver a mão de Deus trabalhando ali. Mas eu não fiz campanha pela vida sentimental, Deus vai abençoar a vida sentimental. Mas eu não fiz campanha para Deus desfazer a macumba, Deus vai desfazer a macumba. Mas eu não fiz campanha para ser curada dessa enfermidade, Deus vai cuidar dessa enfermidade. Mas eu não fiz campanha para Deus me dar esse negócio, Deus vai te dar esse negócio. Sabe por quê? Porque quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais Deus se apresenta diante de nós. E a Bíblia diz que Salomão se torna um homem rico, um homem poderoso e um homem muito sábio. Na sua nova idade, enquanto ele está novo, ele vai escrever o livro de Cantares, aonde ele está na sua fase juvenil, aonde ele está cheio de amores pela sunamita, aonde ele está apaixonado por uma mulher. Ele vai falar sobre a importância do amor, vai falar sobre a importância do contato do cônjuge com a sua companheira. Ele vai declarar o seu amor para a sunamita. Na sua fase que ele está depois da fase juvenil, na sua fase mais adulta, ele vai escrever o livro de Provérbios, aonde ele escreve, irmãos, mais de 3.000 provérbios para ensinar os seus filhos, para educar os seus filhos, para conduzir os seus filhos. E na sua fase adulta, na fase já da velhice, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Quando ele percebe que tudo que ele fez, ele vai deixar uma palavra: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque todo homem há de prestar conta diante de Deus das suas obras. Eu não quero pregar de Cantares, e eu não quero pregar sobre Eclesiastes, eu quero pregar sobre Provérbios capítulo 16. A Bíblia diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Diga comigo: os homens fazem planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Irmãos, todos nós queremos fazer orações e sermos ouvidos, todos nós queremos fazer propósitos e sermos atendidos, mas Deus tem uma visão além da sua visão, Deus tem uma visão além da minha visão. A Bíblia diz que como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus maior do que os nossos planos. E todas as vezes que nós oramos e buscamos a Deus, Deus tem as suas maneiras de responder a nossa oração. A primeira maneira de Deus responder a nossa oração é quando Ele fala um sim. Você diz: Senhor, eu quero isso, e Ele fala: sim, eu vou te entregar isso. Você fala: Deus, eu quero fazer esta aliança, e Deus fala: sim, pode ir porque eu serei contigo. Você fala: Deus, eu quero comprar esse algo, e você ora a Deus e Deus fala: pode comprar porque eu serei contigo. Irmãos, a resposta que todos nós queremos ouvir é uma resposta do sim. Quando Deus está contigo, quando Deus está com você. Eu me recordo quando Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Se a tua presença não for comigo, eu não quero guiar este povo, eu não quero ser o líder deste povo. A Bíblia diz que o Senhor falou: ei Moisés, fica tranquilo, porque a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso diante dos seus inimigos. Quando nós temos o sim de Deus na nossa vida, pode se levantar o inferno, mas 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Quando nós temos o sim de Deus na nossa vida, pode se levantar o homem que for, mas a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós temos o sim de Deus na nossa vida, pode fazer macumba, bruxaria, feitiçaria, pode usar sangue, pode usar vela, pode usar roupa, pode usar o que quiser usar, mas se nós temos o sim de Deus na nossa vida, a Bíblia diz em Isaías 43:13: operando este Deus, quem
ninguém impedirá. Quando você tem o sim de Deus na sua vida, minha irmã, pode se levantar qualquer enfermidade. Deus te dá mais 15 anos de vida, como deu a Ezequias, para dizer para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba o sim de Deus aqui essa noite. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. O sim dele te protege, o sim dele te guarda, o sim dele te livra, o sim dele é a garantia na viagem. Diga glória a Deus. Não faça nada sem ouvir a resposta que Deus tem para você. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas começam um percurso, mas não tem combustível para chegar até o final. Imagine você dizer que você vai para a beira e você não faz ali, minha irmã, a matemática do combustível. Talvez você não faz a matemática do que você vai precisar comer no meio do caminho, aonde você vai precisar dormir, talvez no meio do caminho. Quantas pessoas traçam os seus projetos, traçam os seus planos sem ouvir nenhuma sinalização de Deus, sem ouvir nenhuma resposta de Deus, e daqui a pouco, sabe o que acontece? São relacionamentos frustrados, são alianças quebradas, são projetos falidos, são vida sentimental completamente deteriorada. Mas quando nós ouvimos, irmãos, o sim de Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Isaías, capítulo 45: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro, destruirei as muralhas de bronze. Eu irei diante de ti e te darei descanso no caminho. Querida irmã, querido irmão, não precisa desanimar contra o seu futuro, não precisa ficar desistindo porque alguém disse que você não tem dinheiro, que você não tem condição, que você não tem performance para isso. Espera o sim de Deus, porque se você tiver o sim de Deus na tua vida, você não apenas vai começar, mas você vai chegar, porque o Senhor te dará força para isso. Pode glorificar a Deus com palmas e glória a Deus. Ele vai entrar contigo no barco, ele vai entrar contigo e vai sair com você do outro lado. Você lembra dos discípulos? O Senhor disse: passemos para outra margem. Eles entram dentro do barco, e à medida que eles entram dentro do barco, a Bíblia diz que vem uma grande tempestade. Mas quem entrou com eles aqui em terra seca disse: passemos para outra margem. Jesus não disse para eles: vão para outra margem, ou passem para outra margem, porque se Jesus falasse passe para outra margem, Jesus estaria apontando e dizendo: vão vocês. Agora, quando Jesus disse passemos para outra margem, o Senhor está dizendo: eu estou garantindo a minha presença, eu estou garantindo o meu suporte, eu estou garantindo o meu seguro, eu estou garantindo a minha sustentabilidade. Se você orar a Deus, irmã, e você tiver o sim de Deus, não se preocupa com a inveja não vai te bloquear. Não se preocupa, minha irmã, com os inimigos, eles não vão te alcançar. Não se preocupa com a maldade do coração humano, porque eles não poderão deter a resposta de Deus na tua vida. Espera o sim de Deus, espera a autorização de Deus, e Deus será contigo, e o nome dele será glorificado. Neemias disse: Senhor, eu quero ir lá em Jerusalém edificar os muros, eu vou ou não vou? Deus disse: vai, o meu sim está com você. A Bíblia diz que os inimigos se levantaram, mas Neemias edificou o muro em 52 dias. Se o sim de Deus estiver com você, minha irmã, aquilo que era para demorar anos vai chegar em questão de dias ou de meses na sua vida. Se você tiver o sim de Deus na sua vida, cadeados que não se abrem vão se abrir, correntes que não se partiam vão se partir
ti, porque maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jabes vai orar ao Senhor. Jabes vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor amplie os meus caminhos. Eu quero que o Senhor me livre do mal. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor abra minhas fronteiras, me livre do mal e me abençoe, e seja comigo aonde eu andar. O Senhor disse: Jabes, receba o meu sim na tua vida. A Bíblia diz que o Senhor ampliou as suas fronteiras. O Senhor foi com ele todos os dias da sua vida. E quando você lê primeiro as Crônicas 4:9 diz: e foi Jabes o mais ilustre entre os seus irmãos, porque Deus estava com ele. E foi Jabes o mais excelente entre os seus irmãos, porque Deus estava com ele. Você não precisa, minha irmã, ficar nessa decadência emocional. Tem gente, irmãos, que está numa carência emocional tão grande que ele quer saber quem está com ele. Preocupe se Jesus está com você. Se preocupe se Jesus está na sua frente. Um dia os inimigos cercaram a casa do profeta Eliseu, e Geazi disse: nós vamos morrer aqui dentro. Eliseu olhou para Geazi e disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Ou seja, se Deus está contigo, o caminho está aberto. Diga para quem está do teu lado: se Deus está contigo, o caminho está aberto. A segunda resposta que Deus responde é espera. Deus tem 3 respostas: sim, não, espera. Mas eu quero agora, irmãos, adiantar o espera, porque nem sempre esperar é bom. Ainda mais nessa sociedade, irmãos, que todo mundo está apressado. Sim ou não? As pessoas têm pressa para pegar o chapa, pressa para chegar no trabalho, pressa para chegar na igreja, pressa para fazer o almoço. Tudo hoje, irmãos, é feito às pressas. Mas as coisas de Deus não é feita com pressa. Deus trabalha no tempo dele. Diga para alguém que está do teu lado: Deus trabalha no tempo dele. E às vezes você vai ter que esperar, minha irmã. E o momento que você espera, não é que Deus tem prazer em ver você sofrer. Ai, irmã Isabel, eu estou esperando uma porta de emprego e ela não chegou ainda. Eu estou esperando um casamento e ele não chegou ainda. Eu estou esperando filhos e eles não chegaram ainda. Eu estou esperando construir a minha casa e não chegou ainda. Irmãos, uma coisa você tem que entender: Deus nunca anda apressado, mas ele também nunca chega atrasado. Deus nunca anda apressado, minha irmã, e ele nunca chega atrasado. Está tudo no tempo, na hora e no domínio de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Daniel que Deus muda o tempo e as estações. Quando Deus prometeu para Abraão que lhe daria filho, Abraão tinha 75 anos de idade. Os anjos desceram na casa de Abraão e o anjo disse: não temas, Abraão, porque a tua mulher vai gerar. A Bíblia diz que a Sara estava atrás da cortina ouvindo a conversa. Eu acho que isso é de mulher mesmo, né? Diga glória a Deus. Estava atrás da cortina ouvindo a conversa dos anjos com Abraão, e a Bíblia diz que a Sara começou a rir, e ela disse: mas como pode? É uma mulher que cessei o costume das mulheres. Ou seja, ela estava dizendo: eu não tenho mais período, eu não tenho mais ovulação, eu não tenho mais condições de gerar filhos. E ela está dizendo: mas como isso vai acontecer? O Deus que conhece o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras, a nossa intenção, o anjo disse: por que ela está rindo atrás da cortina? Sou eu Deus apenas de perto e não sou Deus de longe? Eu sou homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Abraão, não temas, porque você será pai de uma grande multidão. Irmãos, a Bíblia diz que chegou um momento que a Sara já não aguentava mais esperar. Ela pegou a sua serva Agar e disse: olha,
Já fazem muitos anos que essa promessa foi nos dada, mas eu não vejo nada. Eu quero dizer algo para você: o fato de você não ver não significa que Deus não está fazendo. O fato de você não ver, minha irmã, não significa que Deus não está ligando uma coisa a outra. O fato de você não estar sentindo nada não significa que Deus está talvez deitado numa sombra. Não, Ele está trabalhando. A Bíblia diz: nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera. Se você espera, receba esta palavra: Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando pela sua vida. Pode bater as palmas e glorificar a Ele. Diga: eu te glorifico, Senhor, porque eu vou esperar por aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Aí, quando Abraão deitou com a serva, que era Agar, logo a mulher engravidou. E sabe por que a mulher engravidou? Para Deus corrigir o ato de Sara. O problema não está no céu, o problema é porque ainda não chegou o dia de eu cumprir a promessa na sua vida. Aquela mulher, ela precipitou, irmãos, e até hoje você vê os árabes e você vê os israelitas. Está uma briga lá, ó, até hoje. Os árabes, descendentes de Ismael, os israelitas, descendentes de Isaac. São irmãos, mas estão lá no Oriente Médio brigando. Vocês estão vendo aí as guerras de Israel, são irmãos. Então o que nós observamos? Que todas as vezes, irmã, que você tentar ajudar a Deus, você vai atrapalhar tudo. Todas as vezes que você querer dar uma forcinha para Deus, você vai ser envergonhado e vai ser decepcionado. Você sabe quanto tempo, irmãos, demorou para Abraão ter o Isaac? 25 anos. Será que você espera 25 anos? Mas eu não acredito que Deus queria demorar 25 anos, não. Eu creio que Deus castigou a Sara por ela ser apressadinha. Diga para alguém que está do teu lado: quem tem pressa, come cru. Mas quem espera, tem alegria e tem prazer. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você tem prazer de comer aquela comida, você tem alegria de comer aquele alimento, porque saiu no tempo certo e na hora certa. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Zacarias e Isabel, Zacarias era um sacerdote do Senhor e Isabel era uma mulher justa naqueles dias. E o anjo apareceu e disse: não temas, Zacarias, porque a tua mulher Isabel dará à luz a um filho, e ele será grande diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel deram à luz a João Batista. O próprio Senhor Jesus disse que nascido de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Aquele que batizou o próprio Jesus, aquele que foi o precursor, que preparou o caminho para Jesus. A Bíblia diz que foi algo tão bonito, irmãos, tão bonito, que quando Maria e Isabel se aproximaram, as crianças dentro do ventre foram cheias do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso e estou citando esses exemplos? Porque nem sempre esperar é fácil, mas Isabel, Zacarias esperou e teve um filho grande diante de Deus e diante dos homens. Deus não vai fazer, minha irmã, você esperar tanto tempo para ter qualquer coisinha. Deus não vai te esperar tanto tempo para você contar uma bencinha. Deus não vai fazer você esperar tanto tempo para você ter um sorrisinho. O que Deus está fazendo, Ele está dizendo: enquanto você espera, eu estou trabalhando. Enquanto você espera, eu estou formando. Enquanto você espera, eu estou gerando. Já era para você ter dado um glória a Deus, porque tem surpresa de Deus vindo para a sua vida. Tem algo de Deus sendo gerado na tua vida. As suas bênçãos são embriões que vão virar filhos. Diga para alguém que está do teu lado: por enquanto são embriões, mas vão virar filhos. Seus projetos estão na mão de Deus. Olha o que Davi disse: eu esperei
com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se Deus ainda não te respondeu, minha irmã, eu quero dizer para você, espera mais um pouco. A terceira resposta de Deus, irmãos, é o não. Quando Deus fala não, às vezes, irmãos, Deus não vai falar explicitamente não. Ele já mostrou para você que é não, e você está dizendo, Deus ainda não me respondeu. O não de Deus também é resposta. O não de Deus, irmãos, na verdade, deixa eu tentar explicar. O não de Deus é um sim para a tua vida. Irmã Isabel, não estou entendendo. Quando Deus fala não para você, Ele está dizendo não para você sofrer, mas sim para você ser feliz lá na frente. Não para você ter perturbação aqui agora, mas sim para você ter paz lá na frente. Não para você passar dificuldade agora, mas sim para você ter prosperidade lá na frente. Porque às vezes, meu irmão, aquilo que você chama de prosperidade, Deus vê como dívida. Aquilo que às vezes você chama de provisão, Deus vê como dificuldade financeira. Às vezes alguém fala, olha, vou te vender esse carro aqui e você vai pagar de quantas vezes você puder. Aí você fala, nossa, que provisão de Deus. Você não sabe nem como você vai pagar a primeira, o que dirá aquela última lá atrás. E Deus fala não, fecha as coisas. Irmãos, e se a gente for teimoso, Deus até faz você, às vezes, Deus faz você até passar por uma agitação para mostrar para você, ei rapaz, estou falando contigo. Ei moça, estou falando contigo. O sim de Deus é bom, o espera de Deus é bom, mas o não de Deus também é ótimo. Porque se muitas vezes Deus não colocar um não na sua frente, minha irmã, você se atrapalha todinha. Deus fala, não casa com essa pessoa. Aí a pessoa começa a chorar. Ah, mas começou a dar errado. Deus não quer ver você todo dia usar óculos escuros. Porque ó, Deus não quer ver você chegar lá no China, pedir a base mais forte para poder tampar aqueles roxos de chapada na cara. Deus não quer ver você chegar aqui todo dia parecendo muçulmana, tampando tudo, porque de tanto hematoma, de chute, de soco, de chapada. Deus não quer. E Deus fala para você, não. E às vezes você chora. Deus fala para você, não compra, não vende, não faz esse negócio, não faz essa aliança. Quem pode agradecer a Deus pelo não que às vezes Ele dá na sua vida? Pode bater as palmas bem alegre para Deus. Agradeça a Deus pelos não que Ele te dá. Porque, irmãos, não é só relacionamento não. Paulo queria ir para a Ásia, porque a igreja estava crescendo em Jerusalém, muitas almas estavam aceitando Jesus. E irmãos, eu vou te falar, não é só mulher que apanha não, tem mulher que também bate, viu? Apesar que nós temos poucos irmãos aqui, tem o Bruno, o Alex, o filho da nossa irmã Helena, temos alguns solteiros aqui, né? O José, é para vocês, viu? Alex, Bruno, José, para vocês. Deus está te livrando também de mulher que bate. Grita, queima ela, Jesus. Então, porque homem bate, às vezes mulher bate, mas aqui, irmão, ninguém bate. A gente só bate no capeta, amém? A gente só bate no diabo. Então observe que Deus fala não para você e não bate de frente do não, minha irmã, porque você vai agradecer depois. Se Deus não falasse não para você, minha irmã, você não estava hoje casada com esse marido bom que você está casada. Se Deus não tivesse falado não para você, talvez você estaria hoje numa situação pior, chorando. Mas Deus vem na frente e diz, eu vou te dar um não, para lá na frente você entender que como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus projetos maiores do que os seus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Paulo disse, nós vamos para a Ásia,
Vamos pregar na Ásia. A Bíblia diz, irmãos, que foi impedido pelo Espírito Santo. Mas, irmão, por quê? O Espírito impediu Paulo de pregar na Ásia. Não, mas nós temos que pregar naquela província. Nós temos que anunciar o Evangelho ali. Em Jerusalém a palavra está sendo pregada. Em Samaria a palavra está sendo pregada. E nós precisamos ir para os confins da terra. A Bíblia diz que o Espírito lhe impediu de pregar naquele lugar. E o Espírito Santo falou: Paulo, você não vai, porque nem todo lugar, minha irmã, é para você ir. Diga para alguém que está do teu lado: nem todo convite é para você ir. Eu estou olhando a irmã Lúdia aqui, ela falou com tanta convicção: nem todo convite é para você ir. Pode bater as palmas e dar glória a Deus, porque tem lugar que tem laço para você, minha irmã. Tem laço, até mesmo para pregar. Ai, irmão, mas vai lá pregar a palavra, mas às vezes tem alguém lá que vai te questionar. Final do culto vai falar: não gostei dessa palavra. Final do culto alguém vai falar: ó, irmã, você até canta, mas você é um pouco desafinada. Alguém vai falar: ó, irmã, me perdoe, mas eu não senti que é de Deus isso que você falou comigo. Então Deus sabe aonde você vai pisar, irmã. E o Espírito Santo falou: Paulo, você não vai. E Paulo foi orando. De madrugada ele teve uma visão. Deus vai te dar alguns nãos para você receber visão. Porque quando Deus falar não para você, Ele também vai abrir os seus olhos para você entender por que Ele disse não. Ele teve uma visão e que falava ao homem: passa Macedônia e ajuda-nos. Enquanto Paulo queria ir para a Ásia, tinha um homem numa visão dizendo: vem para Roma, porque nós estamos precisando de você. E a Bíblia diz que Paulo foi para Roma e Deus foi com ele. Deus quer te livrar de muitos laços, minha irmã. Deus quer te livrar de muitas frustrações. Deus quer te livrar de muita coisa ruim. Não tenha pressa, minha irmã. Quem tem pressa para casar, tem pressa para separar. Isso daí é para os solteiros. Quem tem pressa para casar, irmã, também tem pressa para separar. Quem tem pressa para enriquecer, irmãos, breve vai ter problema com a polícia. Quem tem pressa para subir em algum lugar vai ser derrubado fácil. Mas eu quero te dizer: basta cada tempo ao seu tempo. Basta cada coisa no seu lugar. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de crescer, há tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de viver, tempo de morrer. Há um tempo para todas as coisas. Então guarde esta palavra hoje. Ao homem pertence os planos. O que são planos? São metas. Mas é o Senhor que vai dirigir os seus passos. Algumas Deus vai colocar um V, mas outras Deus vai colocar um X. E para aquelas que Deus colocar o X, você vai fazer a oração dos Salmos. Aliás, a oração do Pai Nosso, quando Jesus disse: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus escutou o não do Pai. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Deus não disse não, Jesus. Ele simplesmente permitiu a situação. Nem sempre Deus vai falar não aqui, mas quando você vê que as coisas não estiver fluindo, é porque Deus não está te autorizando. Quando as coisas estiver, minha irmã, travada, não fica forçando a barra. Tem muita gente, irmãos, que fica forçando o sim de Deus. Você já viu aquele negócio que o filho fala: mãe, deixa eu ir? Não vai. Mãe, deixa eu ir? Não vai. Mãe, deixa eu ir? Não vai. Mãe, deixa eu ir? Ela disse: não vou te falar nada, é você que faz. Aí o filho sai. Irmãos, eu vou te falar, eu não sei, mas quando a mãe fala, meu irmão, parece que é Deus carimbado. Aquilo que você achava que não ia dar errado é batata, ou seja, dá errado. O que Deus está dizendo para você: para de chantagear a Deus. Tem pessoas que ficam assim: Senhor, se o Senhor me ama, me dá isso. Se o Senhor me ama, me dá ele. Se o Senhor me ama, me dá ela. Se o Senhor, irmãos,
Evita isso, tira isso do seu vocabulário. A maior prova que Deus te ama foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer no nosso lugar. Porque às vezes a pessoa fala, Deus não me ama porque Ele não me deu. Aí Deus, não é que Ele te dá porque você faz pirraça, Ele simplesmente não fala nada, deixa você seguir a sua vida. Só que todas as vezes que você fizer coisas sem o sim, sem o espera ou sem o não de Deus, as consequências também são suas. Não acuse a Deus porque deu errado. Não acuse a Deus que você teve um projeto completamente frustrado. Agora, se você ficar na posição de Deus, a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos orar? Quem quer orar, diga glória a Deus. Nós vamos orar agora pela nossa vida sentimental. Quero convidar o pastor João, o meu esposo, para nós orarmos por você. E você vai orar pela sua vida. O Senhor vai honrar a sua fé. Se coloque de pé, por favor, meus irmãos. Se coloque de pé. Eu quero dizer para você, eu nunca vi ninguém que andou na direção de Deus ser envergonhado. Diga para alguém, eu nunca vi ninguém que andou na direção de Deus ter fracassado. Eu nunca vi ninguém que andou na luz de Deus tropeçar no caminho.